Social. Artigo 29. Os benefícios da aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidirão a contribuição, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios e manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com as respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base percentual definido em regulamento, observada os critérios estabelecidos pela Lei 8.213. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876, ou não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 94, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do regime geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base para dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8 da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada na forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Capítulo 9 da Habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. Assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles,
bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com essas condizentes, sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: inciso 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Inciso 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. Parágrafo 3º. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se-á, nos termos da legislação específica, inciso 1º, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Inciso 2º, desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos do sistema de transporte coletivo.